Então, primeiramente, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos, hoje, dia 19 de outubro, segunda-feira, turma do horário C de noite. Hoje nós vamos falar sobre a nossa segunda aula prática, ou seja, a teoria da nossa segunda aula prática. Primeiramente, todo esse material que nós estamos aqui discutindo está disponível já para a gente no nosso AVA. Como eu tinha travado aqui, eu acabei fechando, eu vou reconectar ele aqui. Então, lá a gente já tem essa apresentação que vai ser utilizada como orientação da disciplina. Temos também o roteiro prático lá, que a gente usou, igual similar ao que a gente usou na nossa primeira aula prática, né? Então, tem o roteiro da segunda aula já disponível também. Queria falar para vocês, alunos, os que estiveram presentes, viram como era importante ter esse roteiro preenchido lá na hora, ele já desenvolvido aqui a questão dos circuitos propostos, a fim de você chegar na bancada e realmente testar, montar, simular, fazer as alterações, né, as configurações lá de possibilidades, ok? Então é interessante, a gente vai discutir algumas questões dessas hoje. O interessante é vocês também, não vou resolver todas, algumas ficam a critérios para vocês desenvolverem em casa. Então tem uma problemática similar à aula passada lá, que a gente vai implementar a nossa proposta de hoje e algumas outras alterações aí, ok? Então está disponível já esse material, mesmo se você não quiser imprimir, pelo menos faça num rascunho fora o esboço dos circuitos, que lá na hora a gente entrega para vocês o material impresso, e depois vocês passam ele para o roteiro, caso necessário, ok? Então, tranquilo. Coloquei aqui também um videozinho já mostrando mais ou menos como vai ser a explicação da aula prática, a gravação do vídeo da aula prática que a gente tem, e o roteiro da nossa aula de hoje. Vamos lá. Primeiramente, comando direto e indireto. O que nós aprendemos lá na nossa última aula prática, que nós acionamos sempre diretamente a válvula que controla o elemento. Então a gente colocava lá uma botoeira, por exemplo, 3 duas vias, acionada por botão retorno por mola, e acionamos lá o nosso cilindro de simples ação. Então a gente pressionava essa válvula, ele funcionava, ao soltar o botão ele retornava. Fizemos diversas montagens similares, aplicações distintas, até o duplação, né? Nós propomos lá na hora ele ir voltar, ir por aperto de botão e retornar automaticamente assim que você soltar um único botão. E a proposta da aula de hoje é a gente começar a ver outros tipos de acionamento dos elementos, tá? A estabelecer circuitos pneumáticos em que os elementos de trabalho, seja eles simples ação ou duplação, sejam acionados de forma direta ou de forma indireta. Então hoje a gente vai começar a ver a parte de sinais, conexões 12, 14 e 16 das válvulas. Eram justamente aquelas conexões laterais que eu tinha pedido para vocês não utilizarem. Agora nós vamos começar a utilizá-las. O procedimento experimental é justamente montar na bancada, né, os circuitos propostos, analisando o funcionamento dos mesmos. Quando a gente fala de comando indireto, opa pessoal, veio uma apresentação errada aqui, ó, só um minutinho. Não é essa aqui não. Será que não salvou? Só um minuto. Essa outra aqui, ó. Desculpa, pessoal. Só um instante aqui. Pronto. Então vamos lá. É outra apresentação. Quando a gente fala de circuito direto ou indireto, qual que é a diferença? Não sei se vocês perceberam, mas é a nível de conhecimento. Dependendo do tamanho do nosso atuador, do nosso cilindro pneumático, ele requer também tubulações, mangueiras, né? E válvulas condizentes com a proporção de fluido de óleo ou ar que necessita para alimentá-lo. Então, a partir do momento que você tem atuadores aqui, ó, de grande porte, eu coloquei uma imagem aqui de um atuador geralmente offshore, aqui, área industrial, aonde aqui nós temos o atuador e aqui em cima, ó, isso aqui é uma válvula de controle direcional do mesmo. Então veja que a válvula de controle direcional tem mais ou menos o porte de uma pessoa. Então você ter, por exemplo, lá no seu painel, lá na sua sala de supervisório,
lá no seu central de controle, né, da sua empresa, diversas válvulas com esse tamanho, ficaria inviável você fazer isso. Primeiramente, você teria que levar toda a rede primária até a válvula e da válvula até o atuador. Imagine a quantidade de tubulações, o tamanho dessas tubulações, né, para você levar perda de carga e assim por diante. Então, geralmente, quando você tem um elemento que a gente fala aqui, ó, de grande vazão ou de grande volume, existe o comando indireto, aonde nós temos o circuito principal, que faz o controle do atuador, com as válvulas de controle direcional, o atuador, e nós temos em paralelo apenas uma válvula que manda o sinal para o sistema. Ou seja, essa válvula ela vai mandar um comando para uma segunda válvula que vai atuar no elemento, ou seja, no atuador. Isso se denominado comando indireto, ou seja, a gente vai estimular uma válvula que indiretamente vai acionar o atuador. Onde nós vemos esse tipo de aplicação? Praticamente em tudo, quase que tudo hoje, tá? Por exemplo, aqui, ó, esses atuadores que vocês estão vendo são atuadores da linha offshore. Trabalham mar aberto, indústria petroquímica, petrolífera, né, como vocês podem preferir. Então, por exemplo, aqui, ó, esses cilindros que estão aqui apresentados, eles têm um diâmetro de pistão na faixa de 300 milímetros, tá? 300 milímetros é 3 metros, né? O diâmetro da haste aí, ó, 220 milímetros. Opa, não, na verdade, 30 centímetros aí de diâmetro, né? E um curso de aproximado a 3.750 milímetros, 3 metros 750, mais de 3 metros e meio de comprimento. Então imagine lá o volume de óleo ou volume de ar que eu preciso para preencher essas câmeras, seja ele frontal, seja ela traseira, né? Olha aqui a dimensão das mangueiras aqui em função do operador. Então veja que isso leva a considerações, proporções de válvulas, de elementos que não são viáveis eles estarem próximos da gente. Ruído, calor, né? Entre diversos outros fatores. Custo também, porque muitas vezes o centro de comando está alojado num ponto distante, que eu tenho que levar minha rede até lá para depois voltar para o meu elemento. Quando você tem elementos de grande porte dessa forma, geralmente a fonte primária, a rede primária, ela está próxima ao elemento. Aqui eu coloquei um videozinho, vamos ver se vai dar para entender o funcionamento desse tipo. É esse atuador aqui sendo utilizado, tá? Isso aqui é uma plataforma de nivelamento. Então veja as ondas do mar, né? A oscilação do mar, precisa fazer o desembarque. E os atuadores aqui trabalham fazendo a compensação da oscilação do mar, a fim da plataforma ficar estabilizada e a pessoa poder embarcar ou desembarcar, tá? Na nossa primeira aula teórica, da aula 0 mesmo, nós apresentamos um vídeo similar a esse, deixa eu só abrir ele aqui. Tenho ele fácil aqui. Só achar, né, agora. Pronto. Então aqui é uma aplicação similar. Veja aqui a oscilação do mar em função da plataforma, né? Ó, o sistema ainda não foi aplicado. A partir do momento que ele aplica lá o sistema de controle, ó, veja que os atuadores vão fazer a compensação da oscilação do mar em função do deslocamento do barco, né? Ó, da plataforma. Então ele estabiliza a plataforma e movimenta os atuadores a fim de manter estável a área de embarque e desembarque. Então ele aí mais de longe funcionando. Veja a estabilidade aqui, né, ó, na ponta da plataforma aqui de embarque e desembarque. E lá os atuadores trabalham fazendo essa movimentação, ou seja, compensando a oscilação marítima ali. Então, geralmente, esses atuadores eles têm um porte mais elevado, são sistemas hidráulicos aqui no caso, tá? Onde eles têm uma capacidade de carga mais elevada e um tempo de resposta também quase que instantâneo. Para isso, ele precisa do quê? Olha lá, eles embarcando aqui com calma enquanto faz a compensação. E também ele precisa de fluido para ter tempo de resposta. Devido a isso, o comando indireto é o recomendado. Opa. A engenharia civil aqui, ó, alguns elementos hidráulicos utilizados lá para proteção, para içamento,
e assim por diante, ó, também na faixa de 30 centímetros, ó, 3,70 metros de comprimento. Fechar e abrir comportas, ó. Tanto que eu até coloquei aqui uma imagem de uma eclusa, né? Eclusa nada mais é do que aquelas comportas que seguram as barragens, que você pode fazer abertura lá para escoamento da água, né? De represas, assim por diante. Então veja o tamanho dos atuadores, né? Ó. Nós podemos ver que eles têm um porte elevado em função da altura do guarda-corpo. Esse guarda-corpo geralmente tem 1,20 m de altura aqui, né? Ó. Então você vê aí um porte elevado. Logicamente as válvulas estão no corpo do cilindro, é o recomendado, é mais fácil. E aqui tem a tubulação que chega o fluido para alimentá-lo. Só que o operador ele não está aqui, ele está distante, ele está lá na sala dele, no ar-condicionado, observando tudo por monitores, câmeras, com um sistema de segurança ativo, ou seja, num ambiente salubre e não num ambiente insalubre, onde tem riscos de acidente, exposição do operador, né, ao trabalho desnecessário, ali ao ambiente desnecessário. Então, tudo isso gera condicionantes favoráveis à utilização. E como que isso entra para a gente dentro da pneumática? Tem mais um aqui, ó, cilindro para metalurgia, ó, 650 milímetros de diâmetro, 65 centímetros de diâmetro, ó, curso pequeno, mas grande força. Extrusão de cilindros hidráulicos, por exemplo, né, ó, seria esse tipo de atuador. Então veja que são elementos bem específicos, tá? Mas estão no dia a dia. Por exemplo, aqui nós temos o painel de um trator elétrico, acionado geralmente por atuadores hidráulicos. Então você vê aqui pedais e alavancas. Temos aqui dentro pequenas válvulas, que essas válvulas mandam comando para uma outras válvulas que estão aqui, ó, na caixa. Então, por exemplo, essa caixa aqui, ó, nós temos uma linha de válvulas alinhadas, a pressão entre uma única conexão, aqui, ó, essa mangueira maior seria a pressão, que faria a distribuição, aqui seriam as conexões A e B, e o escape ele é unificado aqui nessa saída, ó. Então veja que esse sistema ele está montado de tal forma que ele recebe sinais de outras válvulas e aqui faz o comando de cada válvula. Então nós temos uma válvula aqui num porte, um tamanho, e aqui outra válvula, outro porte, outro tamanho. Interpretação porque o sinal é apenas uma pequena variação de pressão. Este comando indireto, como ele funciona, a grosso modo? Nós temos aqui, por exemplo, o atuador simples ação, que uma válvula 3 vias recebe uma pressão para fazer o comando do mesmo. Em vez de eu ter a botoeira, ou botão, ou pedal alavanca acionados diretamente na válvula, à distância, eu tenho uma outra válvula acionada por botão de pulso aqui, ó, retorno por mola, né? Que vai mandar um pequeno sinal para que essa válvula mude, ou seja, é a mesma lógica do circuito. A partir do momento que eu pressiono esse botão, tem a passagem do fluido, ele manda o sinal. Essa pressão é necessária apenas para vencer a força da mola. Geralmente essas linhas de sinal ela tem uma pressão de 2 bars, é bem baixinho mesmo, tá? E aí você manda o sinal. Consequentemente, quando eu soltar o botão, a pressão que estava aqui, ela fica em alívio na atmosfera aqui pelo 3, a mola empurra a válvula de volta e o ciclo se reverte. Ou seja, né, esse comando é chamado de comando indireto, porque a válvula que opera, que o operador aciona, não envia diretamente o sinal para o atuador. Ele manda um sinal para outra válvula. Quando nós fazemos isso, nós temos aqui a nomenclatura da nossa válvula, geralmente ela vem com as laterais expostas, abertas, né? E aí nós vamos fazer a configuração para sinal pneumático. Então, tecnicamente, a mão livre, nós vamos desenhar aqui as setinhas de entrada. Lá no software, ele faz para a gente as conexões, ou seja, ele coloca esses 2 pontos aqui, ó, a fim da gente fazer a nossa ligação de ar comprimido. Então, o que eu preciso saber para fazer um circuito de forma indireta? Primeiramente, quando você tem lá, independente do seu atuador, se é simplização ou duplação, você vai escolher uma válvula para... Professor, o áudio falhou aí. Oi? O áudio parou? Voltou agora. Opa, só configurando aqui. Selecionar alto-falantes, microfone. Vai voltar aqui com calma. Foi só uma falha minha aqui. Só um instante.
O microfone está baixo para vocês, né? Tá de boa agora. É. Pronto, voltou esse. Legal. Tá restabelecendo aqui a conexão. Só um minuto. Pronto, vamos lá. Então, vocês estão me escutando? O que diferencia na hora de montar o circuito? A hora que eu for fazer a especificação na minha válvula, eu vou fazer aqui na lateral dela a simbologia de sinal ou especificar lá dentro do software a linguagem de sinal. Um ponto interessante que tem que ser discutido é a questão da linha de sinal. Todo circuito, a linha de pressão, ela é maciça. Então, a gente fez lá todos os circuitos desenhados à mão. A tubulação principal, né, que é da válvula geral, 1 pressão, 2 e 4 utilização até o atuador, eram linhas maciças. Linhas de sinal, elas precisam ser representadas de forma pontilhada. Elas não são linhas de pressão, elas são linhas de sinais. Professor, falhou de novo. Tá falhando, professor. Na verdade, acho que ele saiu. Ou não? Não. Estou aqui, só um minuto. Não me escutando não, professor. Alô, me escutam? Acho que agora melhorou, não? E aí, professor? Pronto. Voltou, professor. Legal, show. Estou tentando só não mexer muito aqui, não balançar a mesa aqui. Tinham comentado aqui, ó. Petrobras, eles funcionam assim, professor. Só acho que o SDC, não me engano. O que seria esse SDCD aqui? SDCD é uma disciplina, né? Da Unifor, se não me engano, tô brincando. Deve ser a central, direcionamento, alguma coisa, entendeu? Tipo, sala de controle, comandos, né, sinais. Geralmente, hoje em dia, esse sinal, muitas vezes, ele é elétrico, tá? Mas nós vamos trabalhar ele pneumático mesmo, ar comprimido. Então, vamos entender a nossa lógica. Foi montado um circuito aqui, ó, para a gente pensar ele de forma comando direto, posteriormente comando indireto, tá? Então, por exemplo, se a gente falar aqui, ó, a haste de um cilindro de simples ação deve avançar ao selecionado no botão. Ao soltar o botão, a haste desse cilindro deverá voltar à sua posição inicial. Esse circuito a gente fez ele diversas vezes lá no nosso laboratório, né? Na aula prática, só um instante. Só configurar aqui para eu poder usar a mesa. Toda essa briga é por causa da mesa. Então vamos ver aqui se ela vai funcionar agora. Não foi. Só um minuto. Hoje tá difícil, viu, pessoal? Segunda-feira começou.
Só ativando o programa dela aqui. Vai ser rápido. Então, aqui no na nossa lógica, nós tínhamos falado inicialmente em que sentido? Eu tenho um atuador simplização. Então, nós temos nosso atuadorzinho aqui, ó, simplização. Aí ele fala, né, o sino de simplização deverá avançar ao selecionar no botão. Ao soltar o botão, ele deverá voltar à sua posição inicial. Então, ele é retorno por mola, né? Ó, nós temos uma mola aqui na frente, ó. Ok? Uma conexão. Se apenas uma conexão, eu vou fazer a conexão dele por meio de uma válvula de apenas um sinal. Ou seja, uma 3 duas vias, uma utilização só, né? Ó. Então, essa é a simbologia da 3 duas vias. 1 é pressão, 3 escape, 2 utilização. Aqui eu tenho escape, o escape bloqueado, a passagem, acionamento por um botão, retorno por mola. Temos a nossa rede primária aqui, né? Ó. Dois acionamentos manuais universais. Temos aqui nossa unidade de manutenção, que ela filtra, seca, regula e lubrifica, correto? E o ar é proveniente do nosso compressor. Então, se a gente pegar lá, por exemplo, o ar que sai do compressor, entra na unidade de manutenção chave geral, dois acionamentos manuais universais, o que sai dele é pressão. Pressão é em 1. Tudo que for 1 é pressão. 3 e 5, escape. 2 e 4, utilização. Vou melhorar essa aqui, a sua utilização. Pronto. Então, se a gente apertar esse botão, nosso atuador avança, correto? Isso aqui não é um segredo já para a gente, nós já montamos uns 3 ou 4 circuitos com essa mesma lógica. Dentro do nosso simulador, é a mesma proposta que a gente monta. Então, está aqui o atuador simplização. Nós precisamos aqui de uma 3 duas vias para controle do mesmo. Nós precisamos de uma chave geral, unidade de manutenção, compressor. Vou aumentar o zoom aqui só. Então vamos lá, o ar sai do compressor da unidade de manutenção, chave geral, 1 é pressão, 3 é escape, 2 acionamentos manuais universais. Pessoal, lembrando que o software está disponível para vocês lá na aula de segunda-feira, né, na prática passada. É interessante que vocês tenham aí para simular os circuitos. Ele facilita muito na hora da montagem e tirar alguma dúvida em função de geometria de válvula, de conexões, ok? Então aqui está o nosso circuito, né? Ó. Pressurizou, apertou o botão, ele avança, soltou o botão, ele retorna, ok? Digamos que, só para ficar completo aqui, só um instante. Digamos que, opa, só um instante. O microfone caiu, ou seja, vou voltar. Pronto, voltou, acho. Só para ficar, digamos que esse nosso circuito, ele seja, na verdade, a haste de um cilindro de ação simples, de grande volume, grande curso, comandada a longa distância, né? Deverá avançar após o acionamento de uma válvula, devendo retornar posteriormente à posição inicial quando o mesmo for desacionado. Comando indireto ou pilotagem, dependendo do modelo, do elemento da nomenclatura ou literatura que você está lendo, muitos vão chamar de pilotagem, outros vão chamar de comando indireto, ok? E aí, o que mudaria no nosso circuito? Tecnicamente, quase que nada. Essa é a nossa lógica principal aqui, ó. Ficou tão bem desenhada que eu vou copiar ela aqui. Né, ó. Essa nossa lógica aqui, ela vai se repetir aqui, ok? Só que qual é a diferença? A diferença está aqui, ó.
borracha. Porque minha caneta não funciona. Não é um botão. O acionamento dela aqui é por meio de um sinal pneumático. Ó. É uma setinha aberta aqui. Para controlar ela, eu vou precisar de um outro botão. Mas que botão seria esse? Um botão que me mande apenas um sinal, ou seja, outra válvula 3 duas vias. Fechou? Fecho o 3 aqui, só um minuto, ficou muito feio. Um fechado, né? 3, fechou 3, 1 para 2. Aqui vai ser o nosso botão agora, aqui vai ser o retorno por mola. 1 é pressão, né? Ó, então a pressão eu vou pegar aqui da nossa rede primária. 3 é escape e 2 é utilização. Consequentemente, o 2 ele é tracejado. Por quê? Porque é sinal. Sinal é tracejado. O que acontece aqui agora? Ao apertar este botão, ele vai mandar um sinal para esta válvula que vai comutar. Essa válvula, por sua vez, vai mandar o sinal lá para o atuador, que irá avançar. A partir do momento que a gente soltar esse botão, a pressão que estava nessa linha vai ficar em alívio na atmosfera por 3. Consequentemente, a mola empurra de volta. Tá? Então, se a gente vier aqui agora, por exemplo, lá no nosso software, vamos lá, temos aqui a nossa montagem. Qual que é a diferença? A diferença está aqui, ó. Vou fazer a alteração dessa válvula. Ela não vai ter mais um acionamento por botão, e sim por um sinal pneumático. Está aqui ele desenhado. Pessoal, pneumático porque a setinha é transparente. Se fosse maciça, era hidráulico. Tá? Vou deixar só essa válvula aqui embaixo. Ok? E para o controle dela, nós vamos colocar outra válvula 3 duas vias. Tá? Que essa válvula, ela tem um é pressão. Então, pressão a gente pega daqui. 2 e 4, só baixar um pouquinho aqui a nossa pressão. 3, escape. 2 e 4, utilização. Faço a minha linha aqui, ó. 2 cliques nela. Linha de controle, pontilhado, ó. Ela tem acionamento por um botão. Retorno por mola. Legal. Qual que é a diferença aqui? Para ela funcionar, eu não vou pressionar a válvula que controla o elemento. Eu vou pressionar o meu botão que está lá no meu painel. Pode ser uma válvulazinha pequenininha, igual aquela que a gente tem lá na nossa bancada, que está lá no nosso supervisório, nessa sala, que eu estou no ar-condicionado, né? Livre do ruído, livre do barulho, sentado numa cadeira confortável. Vou lá e aperto o botão. O atuador funciona. Solto o botão, ele retorna. Melhor do que eu acioná-lo lá, dentro do chão de fábrica, com poeira, ruído, calor e assim por diante. Insalubridade, né? Então, se o operador está aqui mais confortável, consequentemente, não é mordomia para ele. Já que ele está tão confortável, você pode colocar mais 10 funções para ele. Então, o cara começa a fazer um monte de coisa, além de apenas ficar lá no chão de fábrica apertando um botão. E aí você tem todo este controle. Por que isso é interessante, pessoal? Porque aqui ó, você pode ter o seu circuito a longa distância. Então, a gente faz essa brincadeira aqui, ó. Né? E seu comando está lá na sua outra sala, aqui, ó. Né, ó, num outro ambiente. Ele vai dar um errozinho aí, não tem problema, dá para eu simular. Então, quando eu ligar geral aqui, tá todo mundo alimentado, se eu apertar aqui, ó, ele funciona lá. Tá? Cortou aqui a imagem, pessoal, é por causa de resolução só aqui que tá meio ruim. Mas a longa distância, eu controlo aquele atuador, seja ele de grande vazão ou não, mas eu não estou lá no ambiente insalubre, eu não estou lá perto do risco. O operador está seguro à distância. Ok? Então, este é o propósito do comando indireto. O comando indireto não é somente você acionar ele a longa distância, como a gente está mostrando aqui, né? Logicamente vão existir outras vantagens, tá? Que a gente vai aprender ao longo do tempo, mas esse aqui é um dos princípios que nós utilizamos, por exemplo, para a utilização de sensores. Então, por exemplo, eu poderia falar que em vez de um botão, fosse um sensor. Tá? Isso a gente vai ver lá na bancada. O sensor aqui ele vai mandar um sinal para a nossa válvula. Tá? Poderia ser uma chave fim de curso, um rolete, que aí O áudio falhou.
Pronto, voltou. Ele não está querendo trabalhar hoje. Minhas portas USB aqui não estão querendo trabalhar hoje. Só salvar esse aqui. Justamente só para depois disponibilizar para vocês aqui a resolução, né, dessas aqui. Mas logicamente eu sei que vocês não vão copiar, vocês vão resolver o de vocês. Copiar. Então veja que os circuitos são similares, ok? Estou esperto aqui agora no microfone. A haste de um cilindro de duplação deverá avançar ao selecionar no botão e soltar a haste do cilindro deverá voltar à sua posição inicial. Comando direto. Mesma lógica que a gente fez anteriormente. Então, ó, eu aperto um botão, ele avança, ao soltar o botão, ele retorna. Isso aqui foi aquele circuito que nós fizemos na prática, sem ter o circuito em mãos, né? Que a gente desenhou ele lá na hora, fez na hora. A duplação. Vamos desenhar a mão primeiro aqui, né? Então, se ele é duplação, o que nós temos aqui? Um atuador com 2 pontos de utilização. Nosso atuador, êmbolo, haste, 2 conexões. Se eu tenho 2 conexões, eu preciso de uma válvula que tenha 2 pontos de utilização. Então, nós temos aqui, por exemplo, umas 5 duas vias. Vou fazer um pouquinho maior aqui, para ter espaço. Então, vamos lá. O 4 está em escape aqui no 5. 1 está ligado no 2. O 3 está bloqueado. Só corrigir essa aqui, ó, que ficou muito feio. Legal. Aí aqui agora, o 2 estará em escape no 5, 1 estará ligado ao 4 e o 5 estará bloqueado. Aqui é a conexão 5, aqui é a conexão 1, aqui é a conexão 3, aqui é a conexão 2 e aqui é a conexão 4. Precisamos da nossa rede primária, ou seja, uma 3 duas vias, né, que a gente viu que ela é um circuito padrão que tem lá na nossa bancada. 2 acionamentos manuais universais, que vem de uma unidade de manutenção, que ela filtra, seca, regula e lubrifica, que vem lá do nosso compressor. Então, 1 é pressão, 3 e 5 é escape, o 2 vem aqui justamente para cá na pressão, 3 e 5 é escape, e aqui, botão, retorno por mola. Para ele começar recuado, a pressão chega em 1, vai em 2, então vou deixar ele aqui no 2, ó. Consequentemente, o 4 vem para a câmara traseira. Veja que não tem nenhuma conexão em aberto, ou seja, tranquilo, depois assistir a gravação, ok? Você fez a link conexão, e aí ele vai funcionar. Apertou o botão e ele avança, soltou o botão, ele recua. Dessa nossa lógica montada aqui, quando nós formos fazer a simulação lá no software, é a mesma lógica. Vou deixar nossa rede primária aqui, vou aproveitar ela, tá? Agora nós precisamos de um atuador de duplação. Logicamente, uma válvula com 2 utilizações, umas 5 duas vias. 1, pressão. 3 e 5, escape. 2 e 4, utilização. Legal. Ele funciona com um botão para ele avançar, uma mola para recuar. Vamos dar o play. Apertou, ele avançou, soltou o botão, recua. Então isso aqui a gente fez lá na aula, né? Foi uma proposta em cima da hora. Lembra que nosso atuador de simplização quebrou, né? E aí demorava 40 dias úteis para ele chegar? Então a gente substituiu por esse circuito. Logicamente, o que ele vai falar agora aqui? Se for um cilindro de longo curso, grande vazão, grande volume, comandado a longa distância, a mesma lógica. O que nós faríamos de diferente? Nós faríamos, só mudar a tela, a mesma lógica de montagem, só que num comando indireto. Como assim? Só um minuto. O comando indireto, eu vou pegar uma válvula para dar um sinal para esse nosso circuito.
Então vamos levar ele para lá, né? Vou aproveitar o belo desenho. Deixa ele aqui. Esse nosso circuito aí agora, ele não tem esta parte aqui, né? Ó, de acionamento por botão. Ele vai ter o quê? Um sinal pneumático aqui, ó, nossa setinha aberta. Consequentemente, se eu tenho apenas uma utilização, continuo numa válvula de apenas uma utilização. Ou seja, uma 3 duas vias, né? Ó. Acionamento por botão, retorno por mola. 1 é pressão, vou pegar aqui na rede primária, ó. 3, escape. 2 e 4, utilização, ó, pontilhado. O que vai acontecer agora? Quando a gente apertar esse botão, essa válvula comuta, ele funciona. Quer ver? Nós vamos tirar aqui, ó, dessa válvula esse botão. Falar que ele tem um acionamento pneumático. Legal. Vou colocar ele mais longe aqui. Vou colocar aqui agora uma botoeira de um sinal, ou seja, uma 3 duas vias. Pessoal, tem que ser uma 3 duas vias. Não poderia ser uma 2 duas vias, não? Funcionaria com a 2 duas vias ou não? Ele não ia recuar, professor. Exatamente. Ó. A hora que eu mandasse o sinal aqui para ele recuar, ó, ia ficar bloqueada a pressão, ele não ia comutar. Então essa válvula não funciona. Tem que ser uma 3 duas vias. Então vamos lá. Pressão aqui, ó, na rede primária. Não é o certo aqui, calma, vamos descer ela aqui, ó. Pronto. 3, escape. Nós temos um acionamento por botão, retorno por mola. E aqui nós vamos mandar um sinal pneumático. Opa. Se é sinal, 2 pontos, 2 cliques, pontilhado. Ou seja, a mesma lógica. Apertou o botão, mandou o sinal lá, ó, e comuta. Soltei esse botão, ele retorna. Comandado a longa distância. Aí, calma, não é dessa forma. Aí vem uma outra problemática. Então, nós fizemos aqui as duas possibilidades, simplificação, duplação, ok? Aí, dentro do roteiro da prática, nós temos uma outra probabilidade. A haste de um cilindro de duplação, de grande volume, grande curso, comandada a longa distância, deverá avançar ao ser acionada a válvula V1, o botão, né, V1. O cilindro de duplação deverá avançar e permanecer avançado até que seja acionado a válvula V2, que efetuará o retorno. Comando indireto, ou seja, por sinal. E aí? Como que nós faríamos esse circuito? Tecnicamente, nós vamos usar a mesma lógica que nós temos aqui. Um instante. Tá? Só que qual é a diferença? Tá mudo, professor. Ele aqui agora, que é justamente o problema que eu estou tendo aqui para utilizar aqui essa bancada. Meu problema todo está sendo esse, eu ligar a mesa com tudo. Espera aí. Só um minuto. Só um minuto. Pronto. Pessoal, eu não vou conseguir desenhar. Estou tendo esse problema aí de conexão da mesa. Então eu vou
Vamos fazer só no software aqui, tá? Só um instantinho. Vamos lá para o... Só um minuto. Pronto. Então vamos usar pelo menos somente o nosso software aqui, tá? Se eu tenho ali uma parte de retorno onde eu tenho que apertar o botão V1, né, que ele chama de V1. Então aqui, ó. Aqui seria nosso botão V1. Ok? Ao pressionar o V1, ele avança. Para ele retornar, eu teria que acionar um botão V2. Então, o botão V2, ele seria, essa válvula ela não trabalharia com retorno por mola. Ela trabalharia com retorno pneumático também. Porque deste outro lado, o que eu ia fazer? Eu ia colocar outra válvula. Pessoal, cuidado. Muitas pessoas pensam em desenhar esta válvula desta forma aqui, ó. É errado, tá? Isso não existe. A válvula, ela é desta forma. Então, o botão V2 aqui, ó, ele fica virado para dentro mesmo, tá? Não é espelhado o circuito. Lembra que, por normativa, a válvula sempre está em repouso do lado direito, ou seja, o lado de início é o lado direito, né? Vou só descer um pouquinho aqui. Então, aqui temos nossa outra válvula. Consequentemente, o quê? 1 é pressão, 2, sinal. Se é sinal, 2 pontos, pontilhado. O que vai acontecer aqui agora? Ó? Quando a gente ligar a pressão, ele está recuado. Vou apertar V1 e soltar. Só um pulso é suficiente. Ele avançou e ficou avançado. Ele só vai retornar quando nós apertarmos V2. Ó. E V2 retorna. V1 avança, V2 retorna. Então lá no painel do funcionário pode ter essas duas botoeiras. Abriu, fechou. Levantou, desceu, né? Prensou, recuou, dependendo da ação que desejar ser feita. Legal? Então essa aqui seria a lógica do acionamento de V1 para avançar e V2 para recuar. Iniciar ferramentas de captura. Só salvar aqui nosso... Opa, deu errado. Agora deu certo. Estou só salvando aqui que eu vou disponibilizar para vocês depois. Tá? Então, essa seria a nossa lógica de sinais por comando indireto. Pessoal, dentro da lógica da prática, nós fizemos aqui, ó, esse primeiro procedimento. Então, ele falou lá o sinal de simplização, normal, comando direto, dupla, simplização, comando indireto, nós fizemos. Fizemos aqui simplização, né? Comando direto, indireto, duplação, desculpa, ó. E agora a válvula V1 e V2. Então, nós fizemos esses 5 problemáticas. Ficou mais 2 para vocês pensarem e analisarem. Então, vamos lá. Por exemplo, eu não vou fazer eles vão ficar a critério para vocês pensarem e desenvolverem, simularem no software também. Para dobrar chapas de aço, a empresa X utiliza-se uma prensa hidráulica, com acionamento feito de forma indireta, ou seja, por um sinal. O funcionamento da prensa baseia-se no avanço de um atuador hidráulico de duplação, que avança ao ser acionado a dobra de chapas. O acionamento do atuador é feito através de uma botoeira localizada dentro da sala de controle do equipamento, desenvolver o circuito hidropneumático do equipamento. Opa, por que hidropneumático? Porque o acionamento de sinal é pneumático. Então eu vou ter um circuito hidráulico aqui de duplação, e a válvula, em vez de ter um botão, ela vai ter um sinal pneumático, ela vai vir de uma rede primária de ar comprimido mandando o sinal. Então aqui eu tenho uma lógica hidráulica de força e um sinal pneumático. Tá? Isso não é coisa de outro mundo, é utilizado no dia a dia. Segundo aqui, ó, desenvolva o circuito pneumático, onde o operador possa controlar da sala de controle este desvio /bloqueio, né, de uma linha linha apresentada na figura abaixo. O desvio ou bloqueio está localizado no andar inferior da sala de controle,
seu monitoramento de funcionamento é feito por meio de câmeras. O operador comanda tanto o avanço quanto o retorno do atuador. Então, as pecinhas passam aqui, ó, né, nessa tela, nessa esteira. Digamos que... Só um minuto. Nesse sentido aqui, né, é como se ela estivesse passando nesse sentido, tá? E aí ele fica olhando para as câmeras. Se ele detectar alguma irregularidade, ele aperta o botão, esse atuador empurra ela para cá. Aqui poderia ser um retrabalho, um refugo, né, retira da linha, aí ele volta. Porque tem essas abas laterais, porque se tiver vindo uma na sequência, ela barra ela aqui, né, ela bate, fica parada, mas quando retorna ela passa. Então ele fica trabalhando ali, observando e apertando. Tranquilo, Paulo, sem problemas. E aí vai funcionando o circuito. Então vocês vão pensar dessa forma. Ele foi colocado aqui para vocês pensarem mecanicamente, mas lá na aula nós vamos tentar montá-lo de forma elétrica, apenas para vocês verem como seria o funcionamento. Mas aqui nós podemos fazer toda a lógica pneumática mecânica, ou seja, somente a simbologia da pneumática, ok? Pessoal, então fica à disposição de vocês este material, ele já está no Unifor Online, no AVA, né? Só um instante. Já está disponível no AVA para a gente fazer esse monitoramento lá, exercício, ok? Quarta-feira agora, nós temos a nossa primeira aula prática, a segunda aula prática, né? Turma 2. Tem lá também no AVA o roteiro, né? Só abrir aqui um instante. Não é esse. Fechar aqui atual, só um minuto, escalas de práticas. Então, amanhã ou quarta eu já mando para vocês o nome das pessoas da prática 2, né? Então, se a gente olhar aí, ó, a pessoa da prática 2 está aqui, ó. Então, quarta-feira, essa turma aqui, tá? E sexta-feira, essa segunda turma, ok? Então, está disponível essa listagem aqui já lá dentro do AVA. Se você olhar aqui no AVA, ver aqui na primeira aula prática, ó, a gente tem aqui a escala de aulas práticas. Então, esse mesmo PDF que apareceu ali está disponível aqui para vocês. Tem aqui o nome das pessoas de quarta e o nome das pessoas de sexta, ok? Lembrando que está tendo apenas um rodízio do pessoal de sexta-feira. Então, tem turma de sexta-feira que está fazendo um rodízio para vir nas aulas de quarta. E assim a gente conseguir dividir o laboratório no número correto de pessoas. Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Só nesse 4.5 tem como simular no software? Tem. Tipo, porque é um hidráulico, um sinal pneumático, né? Ah, entendi. Calma aí, só um minuto. Pessoal, coloca só o nome aqui na listagem para gerar nossa frequência. Realmente, Bruno, acho que não vai ter, não. Ele não mistura. Mas faz todo o pneumático aqui. Aí, se você montar o hidráulico depois, você faz só comparativo. No hidráulico, você consegue fazer isso aqui também, entendeu? Aí você só vê a diferença de um para o outro. Mas não tem como fazer o hidropneumático aqui, não. Ele não vai. Beleza, então. Não. Tanto que não tem na biblioteca, entendeu? Ele já diferencia isso mesmo. Beleza? Interessante sua pergunta. Não tinha pensado nisso, não. Pessoal, mais algum questionamento? Sem mais, então, primeiramente agradeço a atenção de todos. Acompanhe o material didático aí dentro do nosso AVA. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Nossos meios de comunicação, Ferramenta Torpedo ou nosso grupo do WhatsApp. Ok? Pessoal, boa noite. Nos encontramos, então, quarta-feira. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite.